Bom dia, alunos do quarto ano. 10 com vocês? Tudo show com vocês? Sim! Estamos nós aqui mais uma quinta-feira para a nossa aula de História. Ah, professora, que coisa boa que chegou quinta-feira, perto de sexta, perto de sábado, perto de domingo. Pois é, né? Estamos em mais uma quinta-feira aqui para podermos dar início à nossa aula de História, certo? E como sempre, nós começamos sempre a nossa aula fazendo o quê? Correções. Vamos fazer a correção da nossa atividade de História. Obrigada a você que mandou as tarefas para mim. Obrigada a você que tirou a dúvida comigo. Isso é muito importante. Você não pode jamais fazer uma atividade, uma questão em que você esteja com dúvida, né? Como é que você vai fazer uma questão que você está com dúvida? Ah, eu vi a videoaula, mas eu continuei com aquela dúvida, não teve como eu perguntar à professora? Teve sim, né? Você vai lá no grupo ou no privado, você me faz a pergunta, eu esclareço para você, você responde e fica tudo certo. Você só não pode ficar com a dúvida ou responder aquilo errado, sabendo que você pode fazer certo. Você tendo, né, a oportunidade de fazer certo, tá bom? Então, conto com vocês mais esta manhã e mais este dia para juntos fazermos nossas atividades e termos mais conhecimentos, tá bom? Hoje, nós vamos fazer, né, as correções da página 275 e 276. Porque hoje nós, né, com esta correção, nós iremos encerrar o nosso módulo 2. É verdade? É. Bom, então com esta correção, nós vamos encerrar o módulo 2 e hoje vamos dar início ao módulo 3. Tá bom? Então chegamos já, né, no segundo semestre. Verdade? Pronto, então vamos lá. Página 275 diz o seguinte: preencha a tabela a seguir com informações sobre os engenhos, tá bom? Vamos lá. Engenho, o que era? Então você vai escrever o que é. Grande propriedade rural. Grande propriedade rural de produção açucareira. Então, grande propriedade rural de produção açucareira. Que produto era cultivado lá no engenho? Cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar. Que mercadoria era produzida? Açúcar. Vai e coloca. Açúcar. Quem eram os seus principais trabalhadores? Os africanos escravizados. Os africanos escravizados. Pronto. Certo? Isso daí é uma revisão do que a gente aprendeu, do que a gente viu. Tá bom? Então, na primeira questão, você preenche o quadro, certo? Com essas respostas, tá bom? Segundo, sobre as comunidades quilombolas, responda as questões. Deixa eu só apagar aqui, que é para a gente poder fazer a segunda questão. Ó, pergunta o seguinte: como foram formadas essas comunidades? Como foram formadas essas comunidades? Você vai colocando a letra A. Foram formadas pelo deslocamento dos descendentes escravizados fugidos
que continuaram vivendo nos locais onde eram os antigos quilombos. Onde eram os antigos quilombos. Pronto, certo? Isso, o item A da segunda questão, tá bom? O item A da segunda questão, certo? Bem, vamos agora para o item B. No item B, pergunta o seguinte: todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explique. É ou não é? Sim ou não? Não. Você coloca não. Aí agora você vai explicar por quê, né? Ó, grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento pelo governo. Então você coloca. Grande parte dos territórios quilombolas ainda estão em processo de reconhecimento, pelo governo. Pronto. Ok? Essa é a letra B. Letra C. Por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? Por que será que é tão importante reconhecer as comunidades quilombolas? Por quê? O reconhecimento das comunidades quilombolas assegura o sustento a diversas famílias e garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes. Certo? Então você vai colocar aí, ó. Certo? Assegura o sustento de diversas famílias e garante a preservação da cultura, tradições e do modo de vida dos afrodescendentes. Afrodescendentes, certo? Essa página é 75. Vamos para 276, ó. Terceira. Sobre as cidades mineiras, complete as frases com palavras adequadas. Então tem minas, casarões, casa de fundição e igrejas. Letra A. As igrejas eram os locais onde os moradores da cidade se reuniam para realizar celebrações religiosas. B. As minas eram os locais próximos das cidades onde ocorria a extração do ouro. C. Na casa de fundição, os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. D. As pessoas que tinham mais posses viviam em casarões. Certo? Isso fica a sequência correta das palavras. Então, igrejas, minas, casa de fundição e casarões. Quarta, escreva um texto com as palavras a seguir, tá certo? Essa daí era pessoal, você escreveria um texto nas linhas abaixo com as seguintes palavras: econômica, cidades, crescimento, rural e população, certo? População, ok? Você pode até escrever, tá certo? O texto que eu vou dizer agora, se você não tiver escrito, você pode escrever. Você pode escrever o quê? Muitas cidades brasileiras
ganharam importância econômica no final do século XIX e início do século XX. Com isso, aos poucos, houve um crescimento da população urbana e as cidades passaram a ter mais habitantes que na zona rural, certo? Então essa foi a nossa correção, né, o encerramento do nosso módulo 2 de História. E agora nós vamos dar início ao nosso módulo 3. Você vai pegar o seu módulo 3 agora e vai abrir na página 242. Vamos aqui, ó. Página 242, certo? Pronto, que a gente vai falar de deslocamentos populacionais, certo? Você vê aqui na abertura do capítulo, ó, deslocamentos populacionais. Ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil. Essas pessoas migraram para as outras regiões por diferentes motivos, principalmente em busca de melhores condições de vida, né? Então a gente vê aqui as pessoas, né, ó, elas como se estivessem deslocando de um local para o outro, né? Saindo de um local e indo para o outro, certo? Por que essas pessoas migram, né? Elas saem de um canto para o outro. Elas vão à procura de quê? O que faz elas sair do lugar dela para ir para outro lugar, certo? É o que a gente vai fazer agora, que a gente vai saber agora. A nossa página 244, tá certo? Nossa página 244. Olha só. População em movimento. Observa a cena a seguir. Temos aqui essas duas garotinhas conversando. Ó, observa aí que temos essas duas garotinhas. Maria, que pena que você vai se mudar de cidade. Mas é por um bom motivo. Minha mãe estava desempregada e agora conseguiu um emprego lá em Cuiabá. Por que Maria vai se mudar de cidade? Por quê? Porque a mãe dela conseguiu um emprego em outro lugar. Foi? Você conhece alguém que já tenha se mudado de cidade? Com certeza você já conhece alguém que já, professora, minha vizinha, meus primos, meus padrinhos, minha tia, né? Minha mãe, a gente morava em cidade tal e teve que mudar para essa cidade de Cascavel, né? Com certeza teve algum motivo dessa mudança, né? Teve algumas mudanças que teve que ocorrer, mas teve seus motivos. Por que ela saiu de um lugar para o outro? Quando as pessoas se deslocam de seu local de moradia para viver em outras regiões, dizemos que ocorreu um deslocamento populacional ou uma migração, certo? Ela costumava viver em Cascavel e passou para outra cidade, ela migrou de Cascavel para essa outra cidade, teve uma migração, certo? Os migrantes, são pessoas que se mudam de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Né? A pessoa, quando ela sai daqui da cidade que ela mora, cidade de Cascavel, vai para outra cidade, ela vai em busca de melhores condições de vida. Eu estava lá em Cascavel, eu estava desempregada, não conseguia arranjar emprego, eu e meu esposo, então a gente foi morar lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá, eu tive uma proposta de emprego, lá tem mais empregos, tem mais facilidade para mim com meu esposo, então nós fomos morar lá em Cuiabá, certo? Na página 245 diz assim, os deslocamentos ao longo do tempo. Olha só, ao longo dos anos ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Alguns deslocamentos ocorreram de forma temporária, ou seja, eram viagens ou expedições que duravam um determinado período de tempo. Outros deslocamentos foram permanentes, ou seja, as pessoas se mudaram de seu lugar de origem e se estabeleceram em uma nova região. Tinha gente que migrava por um determinado tempo, mas voltava logo. E tinha gente que ia, né, para uma certa região e lá ficava, permanecia. As pessoas podem se deslocar por diversos motivos. Elas podem migrar, por exemplo, em busca de novas oportunidades de trabalho e de uma vida melhor. Elas também podem migrar por causa de guerras, perseguições políticas ou de problemas ambientais no lugar onde vivem. É importante conhecer os motivos que levam as pessoas a migrar. Por isso, nos ajuda a compreender melhor
o local onde vivemos e como nossa sociedade se formou, certo? Quando o migrante chega a um novo lugar, ele passa a conviver com pessoas que têm uma cultura e um modo de vida diferentes. E por isso, muitas vezes, acaba sofrendo discriminação. Devemos sempre lutar contra a discriminação e respeitar a diversidade cultural, certo? Lá na página 246, a gente fala de as bandeiras. O que foi isso? Vamos ver aqui da nossa história. O que foi isso? Nos primeiros anos da colonização do Brasil, os portugueses se estabeleceram próximo ao litoral. O interior do território passou a ser conhecido pelos colonos aos poucos. Uma das primeiras atividades que exploraram esse território foram as bandeiras. As bandeiras eram expedições ao interior do Brasil, ocorridas nos séculos 16 e 17. Qual era o objetivo dessas bandeiras? Capturar indígenas para escravizar. Bandeiras de apresamento, certo? Apresamento. E procurar outros metais preciosos. Bandeira de prospecção, certo? Então, quando o objetivo deles era capturar indígenas para escravizar, tinha o nome de bandeira de apresamento. E quando eles procuraram ouro e metais preciosos, né, eles tinham esse objetivo, era bandeira de prospecção. As pessoas que participavam das bandeiras eram conhecidas como bandeirantes, certo? Bandeirantes. Os caminhos percorridos pelos bandeirantes contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos para as regiões mais afastadas do litoral ao longo dos anos. Aqui a gente tem nesse mapa aqui algumas rotas percorridas pelos bandeirantes, certo? Aqui, ó, temos aqui algumas rotas feitas por eles, né? As regiões que eles passaram, tá certo? Bem, a figura do bandeirante, como era esse bandeirante, ó? As expedições dos bandeirantes reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos. Durante as viagens, os bandeirantes viviam com pouco conforto. Eles caminhavam em matas fechadas e tinham poucos recursos disponíveis para a sua alimentação. Temos aqui a imagem dos bandeirantes, ó. Por muito tempo, os bandeirantes foram representados conforme a ilustração ao lado. Aqui. Eles eram descritos como homens brancos, valentes, bem preparados, bem equipados, que portavam armas de fogo, usavam acessórios e vestimentos de couros e botas de cama. Isso aqui, né? Porém, vários estudos atuais mostram que a maioria dos bandeirantes era, na verdade, mestiça e vestia roupas mais adequadas para suas longas viagens, além de andar descalço. Eles, inclusive, nem sempre portavam armas de fogo. Era comum que alguns deles usassem outros tipos de armas, como arcos e flechas. Observe ao lado uma representação de bandeirante baseada em estudos históricos recentes. Ó. Este bandeirante aqui é o que eles imaginavam que era logo no início. Com vários estudos recentes, perceberam que os bandeirantes eles andam dessa forma aqui, ó. Andavam dessa forma aqui, certo? Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil. No entanto, eles também foram responsáveis pela captura e morte de muitos indígenas e pela destruição de suas aldeias, certo? Pronto. Quando eles queriam capturar os indígenas, né, vinha pela questão da escravização mesmo, que depois de capturados pelos bandeirantes, eles eram obrigados a trabalhar na condição de escravizado, certo? Principalmente nas plantações dos colonos portugueses, tá certo? Aqui na página 248, tá certo? É onde vai começar a nossa atividade, que é a página 248 e 249, tá certo? Aqui vocês vão ver o que? A pintura, né? Uma expedição bandeirante, tá certo? Vocês analisem bem essa imagem aqui, que é para poder responder as questões, tá certo? Uma pintura de Henrique Bernadelli, feita em 1927, representando a expedição de bandeirantes paulistas. Aqui, ó.
certo? E a página 249, hoje tem a questão, né? A continuação das questões sobre o que a gente estudou hoje, tá certo? Então leiam, releiam, não entendeu? Aí volta lá na página que a gente começou, 244, até a página 247 e resolve as atividades, tá bom? Quando realizar as atividades, manda pra mim, tá certo? Manda pro meu zap. Fique em paz, beijo para toda a família de vocês, abraço. Fique em paz e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom?